Olá, sejam bem-vindos ao nosso ciclo de palestras da KENAC, uma ação e iniciativa em comemoração ao Dia C. Bem-vindos a todos, boa tarde. Meu nome é Raquel, eu faço parte do time da KENAC e irei auxiliá-los nessa tarde. Temos um voluntário do dia, que é um colaborador da KENAC, que é o Ronaldo Remberg Lima. Ele é gerente de auditoria, já atua há 4 anos exclusivamente com cooperativas de crédito, que eu sei, 25 anos de experiência na área de auditoria. O Ronaldo vai abordar o tema hoje, Assembleia Geral, tipos, objetivos e importância. Ronaldo, a palavra está com você. Obrigado, Raquel. Primeiro, boa tarde a todos aí. A minha apresentação está focada na legislação, né, que dá suporte para o cooperativismo de forma geral, que é a Lei 5764 de 1971. A mensagem mais importante, né, talvez da apresentação, que é o que significa a Assembleia Geral, né? Qual a importância da Assembleia Geral? Aqui eu coloco órgão soberano onde os cooperados exercem o direito ao voto. Um cooperado é igual a um voto. Então, a Assembleia Geral é onde estão representados os associados da cooperativa, da sociedade. É nesse fórum, que é a Assembleia Geral, que os associados deliberam sobre os atos e fatos ocorridos ou que venham, enfim, a ocorrer numa cooperativa. Dada a comparação, outros segmentos, né, além do cooperativismo, tem o mesmo fórum, né, que é a Assembleia. Então, por exemplo, as empresas que têm ações, né, em bolsa, também tem como órgão soberano, né, a Assembleia Geral. Só que lá nós temos a figura do acionista, né, e o acionista tem maior representatividade nas deliberações, quanto maior a quantidade de ações ele detém. No caso do cooperativismo, não. Então, um cooperado pode ter uma cota de capital, né? Porque, então, o cooperado, no caso do cooperativismo, ele faz parte da sociedade via aquisição de cotas, né? De capital. Só que, para efeito das decisões da Assembleia, ele pode ter uma cota ou 10 cotas, por exemplo, mas ele só tem direito a um único voto na decisão dos assuntos. É importante colocar, com relação a essa questão de um cooperado, um voto, a legislação prevê algumas variações, né? Formas de representação dos cooperados. Então, eu vou citar, por exemplo, aqui a questão de cooperativas que têm muitos associados, né? Vamos dizer milhares de associados, né? Uma quantidade grande de associados. Então, a legislação prevê a possibilidade de você nomear delegados para representar os cooperados na Assembleia, né? E aí, qual a regra que a legislação menciona? Que para ter delegados, ou seja, para você eleger delegados que vão representar um número X de associados, a lei diz o seguinte: para cooperativas que têm acima de 3.000 associados, é possível você partir para esse formato de delegados. E aí, a própria cooperativa vai definir como é que vai ser esse formato, quantos cooperados o delegado vai representar, questão de região geográfica e assim por diante. Então, a cooperativa vai definir os critérios para essa representação. Então, a lei diz que acima de 3.000 associados é possível você passar para esse formato de delegado, ou se você tem associados que estão a mais de 50 quilômetros da sede da cooperativa. Então, a lei permite esse formato, né? Na verdade, para tornar o processo eventualmente mais ágil, né? Do que se imaginar, então, por exemplo, numa assembleia, você ter lá espaço físico
para milhares de associados participarem da Assembleia e fazerem a votação, né? Então, mas é importante destacar que o delegado, representando aquele X associados, tem direito a um voto representando aquele número X de associados. E aí, vamos aqui para qual a importância da Assembleia Geral. Como eu comentei, a base legal é a Lei 5764, que é de 1971, que continua vigente nos dias de hoje. Então, a Assembleia tem poderes para decidir os negócios da cooperativa, tomar decisões relacionadas ao desenvolvimento e à defesa da sociedade, e super importante, né, suas deliberações, né, suas decisões afetam a todos os associados, mesmo aqueles que não participaram da Assembleia ou eventualmente participaram, mas discordaram. Então, é importante salientar que a Assembleia, como soberana, o que é decidido lá, de acordo com todas as regras, né, de participação, enfim, eu comentei aqui a questão dos delegados, mas o resultado da Assembleia afeta a todos, independente se tenha participado ou se discorde, né, do resultado final da Assembleia. E aí eu destaco aqui principais decisões que são tomadas em Assembleia, né, pelos associados. A questão da perenidade do negócio, ou seja, a continuidade do negócio da cooperativa. Então, quais as ações que estão sendo tomadas ou vão ser tomadas para a manutenção do negócio? Quais investimentos devem ser feitos para, por exemplo, para a expansão da cooperativa, para aumentar o número de associados, enfim? Aonde a cooperativa quer chegar? Aonde ela quer estar no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos, enfim? E a questão da transparência. Então, essa palavra hoje, essa palavrinha-chave hoje, né? Se exige transparência em todos os sentidos, e aqui não é diferente, né? Porque o associado, ele não está no dia a dia da cooperativa, né? E é por esses mecanismos que ele tem como participar e tomar as decisões com relação ao futuro da cooperativa. Vamos lembrar que a lei trata das cooperativas de forma geral, né? Então, temos vários segmentos aí com cooperativas, né? Então, os mais variados. Temos cooperativas na área da saúde, na área de produção, na área de crédito, enfim, vários segmentos tem a sociedade, né? Como cooperativa de crédito. Então, aqui eu destaco essa importância da Assembleia Geral, então ela é fundamental, porque é nela que são decididos os rumos da sociedade naquele momento e dali para frente. Aí nós também entramos aqui em aspectos legais, que são importantíssimos, né? A cooperativa tem que cumprir um rito, um processo para a realização da Assembleia. Então, aqui a gente entra no mérito de quem pode convocar uma Assembleia Geral, né? Depois nós vamos falar dos tipos de Assembleia, mas quem é que pode convocar uma Assembleia? O presidente, e quando eu falo presidente aqui, basicamente eu estou me referindo, no caso da cooperativa que tem aquele formato, em que tem uma diretoria e tem um conselho de administração. Nós vamos ter formatos de cooperativas que ela tem somente a diretoria, não tem conselho de administração. Aí depende de regras específicas até de cada segmento aí do cooperativismo, mas então podemos ter cooperativas que só têm a diretoria e cooperativas que têm diretoria e conselho de administração. Então, quando eu me refiro ao presidente, que é o presidente do conselho de administração. Então, ele pode, de forma individual, convocar a assembleia. Além dele,
quaisquer órgãos da administração. Quando a gente fala administração, de novo, eu sempre falo de conselho de administração e diretoria. Via de regra, quando você tem diretoria e conselho, é o conselho que convoca a assembleia, né? Mas caso não tenha a figura do conselho de administração, é a própria diretoria que pode fazer essa convocação. O conselho fiscal, que tem a função fundamental de fiscalizar os atos, né, e fatos da administração, também tem a possibilidade de convocar a assembleia, né? Lembrando que o conselho fiscal é o braço dos associados, né? Que fiscaliza, né? Que acompanha o dia a dia, na verdade, que acompanha os atos, né? Tomados aí pela administração. Ou por 1/5 dos associados. Então, por exemplo, numa cooperativa com 1.000 associados, por exemplo, tá? Para facilitar, 20% desses associados, então, ou seja, 200 associados, poderiam se reunir e também, em conjunto, fazer a convocação da Assembleia. Ainda nos aspectos legais, e é importante, eu reforço que tem que se cumprir todos os ritos, né, para a realização da Assembleia, até para não dar margem para, eventualmente, a realização da Assembleia ser questionada posteriormente, né? Então, é importante cumprir com todos os ritos, né, e requisitos para a realização da Assembleia. Então, pela legislação, a Assembleia tem que ser convocada com no mínimo 10 dias de antecedência. Então, 10 dias de antecedência é o mínimo. Então, na verdade, se recomenda que seja mais que 10 dias, né? Digamos assim, que até o ideal seria uns 30 dias antes da Assembleia ser efetuada essa convocação. E como que é efetuada como é que é formalizada essa convocação? Pelo edital, né? Pela elaboração do edital de convocação. No edital, vai estar descrito todos os assuntos, né? Todos os assuntos que serão abordados na Assembleia, com detalhamento, com disponibilização de, enfim, de relatórios, documentos, para que os associados tenham acesso antecipado né, aos assuntos, às informações, para poder analisar e chegar na Assembleia devidamente informados, para que possam tomar a decisão da melhor forma possível. E aí a legislação determina que a gente chama aqui de tríplice divulgação, né? Vou chamar de tríplice divulgação. Então, o objetivo é dar ciência do que será discutido na Assembleia para todos os associados, então, para que essa informação chegue para todos. Então, nós temos a questão de alocar o edital, fixar o edital nas dependências físicas da cooperativa, então, lá e literalmente, né, colar lá o edital nas dependências da cooperativa, ou nas dependências, né, se ela tiver mais de uma dependência, já que os associados frequentam, né, frequentam a cooperativa, publicar em jornal o edital e também, eventualmente, enviar correspondências, né? Hoje a gente fala enviar correspondência, mas hoje nós temos a questão, temos o site, né? Hoje temos a internet, então, inclusive divulgar o edital no sítio, né, da cooperativa. Ou seja, todos os canais possíveis para dar conhecimento dos assuntos que serão discutidos na Assembleia. Então, esse é o processo para convocação e para chamada dos associados para a Assembleia. E aí, como é que a Assembleia pode ser realizada, né? Aqui nós falamos em até 3 convocações. Então, a legislação define que a cooperativa pode determinar intervalos de hora para efetiva realização da Assembleia. Então,
eu vou dar um exemplo aqui mais comum, né? Normalmente, eu vejo que as cooperativas utilizam o que a lei permite, que é as 3 convocações, né? Então, numa primeira convocação, a lei determina que tem que ter a presença de 2/3 dos associados. Então, digamos assim, que é uma presença grande, né? Uma quantidade grande de associados que devem estar presentes na primeira convocação. Primeira convocação, entenda assim. Então, por exemplo, a primeira convocação da Assembleia às 8 horas da manhã. Então, às 8 horas da manhã, dessa primeira convocação, o quórum requerido é de 2/3 dos associados. Passado essa 1 hora, se entra na segunda convocação. Na segunda convocação, a lei determina que o quórum tem que ser de metade mais um, né? Então, nessa segunda convocação, então, no segundo horário, que a lei determina que tem que ter 1 hora de diferença para cada convocação. Então, na primeira, 2/3, na segunda, metade mais um, e na última convocação, que no caso, o nosso exemplo aqui seria às 10 horas, né? Aí pode ser o mínimo de 10 associados. Então, na última convocação, se tiver um mínimo de 10 associados, a Assembleia já pode ser realizada. Então, nesse exemplo aí, que eu dei aí de 1.000 associados, só para ilustrar, né? Na primeira convocação, a gente está dizendo que teria que ter mais de 60% desses 1.000, mais de 60% desses 1.000 associados presentes, né? Na segunda convocação, metade mais um, né? Então a gente fala 500 mais um, 500 associados mais um, para acontecer na segunda, e na terceira só preciso de 10 associados, no mínimo. Aí, pela minha experiência, nós acompanhamos, né? Nós participamos aí como auditores, né? Nas assembleias ordinárias. Geralmente, na verdade, a assembleia acaba sendo, de fato, realizada na última convocação. Pelo menos é a experiência que eu tenho observado aí. Então, esse é todo o rito, né, da convocação, da formalização, divulgação e o formato da realização, né, no dia previsto lá, conforme edital. Bom, estou falando sobre a importância e depois falando do rito, né, do processo da, da realização da Assembleia, a gente passa aqui para os tipos de Assembleia. E aí nós temos 2 tipos de Assembleia, né? Então, a primeira aqui é a Assembleia Geral Ordinária. Então, a Assembleia Geral Ordinária é de realização obrigatória, né? Qual a periodicidade? É anual. Então, todo ano é obrigatório, né, ser realizada a Assembleia Geral Ordinária. E a Assembleia Geral Ordinária ela tem objetivos específicos, né? Tem objetivos determinados pela legislação, ou seja, tem assuntos determinados para serem apreciados. Aí, quando eu falo anual, tá? Ela tem que acontecer após o encerramento do exercício social. Então, se a gente falar, né, do encerramento que nós estamos acostumados, que é 31 de dezembro de cada ano, então, após 31 de dezembro do ano, a Assembleia tem que ser realizada nos primeiros 4 meses do ano seguinte. Ou seja, né, até 30 de abril é obrigatório que se realize essas assembleias. Então, de novo, reforçando, essa assembleia ela não é opcional, ela é obrigatória, anualmente, e ela é realizada após o encerramento do exercício social, nos 4 primeiros meses do ano seguinte. Quais são os objetivos específicos da Assembleia Geral Ordinária, né? Que a gente costuma chamar de AGO, né? A gente chama pela sigla. O primeiro item aí é prestação de contas. Eu falei lá no início de transparência, né?
aqui fundamental, né? A administração, ou seja, conselho de administração e a diretoria da sociedade, ao final do encerramento do exercício, tem que prestar contas dos fatos e atos, né? Contábeis, financeiros, econômicos, enfim, para os associados, que estão lá representados na Assembleia. Então, o conselho de administração e diretoria fazem essa prestação de contas, apresentam as demonstrações contábeis, né, demonstrações financeiras auditadas, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, né? É apresentado também o relatório da gestão, ou seja, os principais números da cooperativa, os principais assuntos, os principais fatos que ocorreram são apresentados na Assembleia para os associados. Então, isso é transparência, é prestar contas do que Conselho de Administração e Diretoria executaram durante o exercício. Como eu reforcei, eu comentei, né, o Conselho Fiscal é o braço dos associados, né, que fiscaliza a administração. Então, essa prestação de contas é acompanhada do parecer do Conselho Fiscal. Além da prestação de contas, também é decidido na Assembleia o que vai ser feito com as sobras, né? Já que, como sabemos que cooperativas não têm fins lucrativos, né? Não visam lucro, então o que elas têm no final de cada exercício são sobras, né? Ou perdas, dependendo do resultado do exercício. Então, na Assembleia, após destinado o que é obrigatório, né? Então, tem fundos que são obrigatórios, ou seja, ao final do exercício, apurou-se sobras, uma parte dessa sobra já tem um destino carimbado, né? Vou dizer carimbado, que pela legislação tem fundos que são obrigatórios você destinar uma parte desse resultado. Estou falando, por exemplo, do fundo de reserva ou reserva legal, e o FATES, né? Que é o fundo aí social, né, do cooperativismo, que se destina no mínimo 5% anualmente, e a reserva legal no mínimo 10%. E o estatuto, né, o estatuto que é o principal, digamos, documento da cooperativa, né, onde estão todas as diretrizes, o objeto da cooperativa, entre outros aspectos, pode definir outras reservas lá, né, como, por exemplo, temos reservas para expansão, se a cooperativa entende ser importante destinar recursos e ter uma reserva para expansão ou uma reserva para eventuais contingências. Então, essas reservas podem ser constituídas, inclusive desde que aprovadas pela Assembleia, tem que ser aprovadas pela Assembleia a constituição dessas reservas. Feitas essas destinações, né, eventualmente, dos fundos obrigatórios e outras reservas que, eventualmente, a sociedade tenha constituído, a Assembleia decide qual vai ser a destinação do que sobrar, né, efetivamente. E muitas cooperativas devolvem esses recursos, né, esse resultado, para os seus associados, de acordo com critérios que variam de segmento para segmento, né, tem regras específicas, mas conforme, basicamente, as operações, né, ou conforme o associado opera com a sociedade lá, define-se critérios para ele receber de volta esse resultado, já que ele é um cotista, né, da cooperativa. Ele coloca capital lá, né? Ele tem cotas. E, por conta disso, né, a gente pode, de novo, fazer aquela semelhante ao acionista, né, de uma companhia aberta, né, que tem ações, os associados têm cotas. Enfim, e ao final de cada exercício, então, na Assembleia, é definido a destinação dessas sobras. A Assembleia pode decidir devolver parte disso para os associados, né? Na verdade, entregar parte desse resultado para os associados, ou, por exemplo, reforçar suas reservas, se assim achar importante para questões de futuro, enfim, questões estratégicas,
pode resolver reforçar, por exemplo, suas reservas. Na Assembleia Geral, também se decide a eleição dos componentes da administração e do Conselho Fiscal. Isso quando for o caso, né? Porque os conselheiros têm mandatos, né? Então, eles têm um mandato a cumprir, e aí pode ser que na Assembleia Ordinária já seja um momento de eleição ou não, né? Porque, na verdade, como eu falei, a Assembleia é feita todo ano. Então, pode coincidir ou não de ter eleição dos administradores. Então, se tiver, também é competência da Assembleia Geral Ordinária a eleição desses representantes do conselho, ou, no caso daquelas cooperativas que não têm o conselho, da diretoria, né? E também dos membros do Conselho Fiscal. E aí o estatuto é que vai definir lá a quantidade mínima e máxima, né, de conselheiros, diretores, e do Conselho Fiscal também, de acordo com a legislação, né? A legislação define alguns parâmetros, né, com relação à quantidade, mas essa definição cabe a cada sociedade via o seu estatuto social. E também, quando previsto no estatuto, fixar o valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos conselheiros de administração, da diretoria ou do Conselho Fiscal. Então, cabe à Assembleia também definir a remuneração dos administradores e dos conselheiros, tanto de administração como do Conselho Fiscal, né? No caso de conselheiros, né, a gente fala aqui conselho de administração ou membros do Conselho Fiscal, a gente tem essa figura da cédula de presença, né? Então, na verdade, os conselheiros recebem pela participação nas reuniões, né, que via de regra já são, né, Conselho de Administração e Fiscal, tem lá um cronograma de reuniões a serem realizadas, né, mensalmente, ou, enfim, conforme de definir estatuto e regimento interno de cada órgão, né? E quem define, né, quais são esses valores que vão ser pagos, ou pela presença dos conselheiros nas reuniões, ou pelos salários e gratificações para a diretoria, é a Assembleia. Então, na verdade, a administração leva essa sugestão para a Assembleia, né, de valores a serem pagos à administração, e a Assembleia aprova ou não. E aí, na Assembleia Geral Ordinária, pode ser abordado qualquer outro assunto de interesse social. Aí a gente vai dizer o seguinte: excluídos aqueles que são de exclusiva competência da Assembleia Geral Extraordinária, que é a AGE. Aí nós vamos passar para outro tipo de Assembleia, né, que é a Assembleia Geral Extraordinária. Então, extraordinária, desculpa. Na Assembleia Geral Ordinária, então, além desses assuntos que estão previstos em lei e têm que ser apreciados em Assembleia Geral Ordinária, na AGO, podem ser incluídos outros assuntos julgados importantes, né, desde que não tenham conflito com aqueles que são de competência da AGE. E aí nós entramos num outro tipo de Assembleia, que é a Assembleia Geral Extraordinária. No caso da Assembleia Geral Extraordinária, aí ela não tem periodicidade definida, né? Até pelo próprio nome, né? Ela é extraordinária, então ela é convocada sempre que necessário, né? Se há assuntos que precisam passar por deliberação e que não tem relação com os assuntos que são apreciados lá na Assembleia Geral Ordinária. Então, na AGE, ela pode deliberar sobre qualquer assunto, né, que tiver no edital de convocação, exceto aqueles que são obrigatórios na AGO, né? Então, por exemplo, na AGE não há apreciação, não há apreciação de contas, né? A apreciação das contas, a prestação de contas,
só pode ocorrer na AGO, que é realizada anualmente depois depois do encerramento do exercício social. E aí, a gente traz aqui os assuntos que estão na lei, que são de competência exclusiva da AGE. Então, aqui, a gente tem que separar essa questão do que é competência exclusiva da AGE e o que é competência exclusiva da AGO. Então, entre os assuntos que estão aqui, né, esses assuntos que são os obrigatórios, né, a serem apreciados por AGE, nós temos reforma do estatuto. Isso é bastante comum, né, porque normalmente a sociedade elabora o estatuto lá no início, né, no início das atividades da sociedade, e de tempos em tempos tem que revisitar esse estatuto, e muitas vezes fazer alterações importantes, né? Ou por conta de mudança de legislação, ou por conta de mudanças na sociedade, aí é necessário fazer adaptações, ajustes, então se parte para uma reforma do estatuto. A reforma do estatuto é objeto de AGE, né? E aí é importante dizer que no caso o processo de convocação, na verdade o processo de divulgação da AGE é o mesmo da AGO, né? Você tem que dar publicidade para os assuntos que serão abordados em AGE, com antecedência mínima, lá também dos 10 dias, né? Então isso também tem que ser seguido para a AGE, mas aqui o quórum é diferente. Pela relevância, enfim, pela característica dos assuntos, é necessário, né, que o quórum seja de 2/3 dos associados, né, dos cooperados, para decidir sobre esses assuntos aqui ou outros assuntos que sejam incluídos, né, no edital. Então, diferente da AGO, que a gente tem aquela questão das 3 convocações, né, em primeira convocação, em segunda e terceira, no caso de AGE, para ela acontecer, tem que ter a presença de 2/3 do quadro de associados. Então, aqui demanda uma quantidade maior, né, de associados presentes na Assembleia. E vou lembrá-los, né, que com o advento, aí, ou, na verdade, com a questão da pandemia, a legislação foi aperfeiçoada, né, e melhorada, no sentido de que as assembleias pudessem ocorrer de forma remota, né? Então, hoje nós temos votação digital, o que facilitou bastante o processo, né? Então, acabou que a pandemia acabou gerando essa necessidade de aperfeiçoar a legislação e também os processos das cooperativas, né? Porque passou a ter essa possibilidade via tecnologia de que os associados votem nas assembleias de forma digital, de forma remota, por aplicativos, né? Por exemplo, por aplicativos da sociedade, né? Da sociedade cooperativa. Então, isso hoje é permitido e agiliza bastante o processo de votação, né? Até para ressaltar essa questão da AGE aqui, dos 2/3, que é o quórum necessário. Então, voltando aqui para a questão dos assuntos da AGE, então, reforma do estatuto é um assunto de competência exclusiva da AGE. O outro assunto é quando envolve fusão, incorporação ou desmembramento de cooperativas. Fusão é quando a gente tem aquela situação que 2 cooperativas se unem para criar uma nova cooperativa, né? Incorporação é quando uma cooperativa A incorpora a cooperativa B, né? Você permanece com a A. E desmembramento, que eu confesso aqui que acho que é bem difícil de ver, então seria você dividir, né, a cooperativa, desmembrar em outras menores, eventualmente, o que eu confesso não ter visto. Incorporação é um processo que a gente percebe que acontece bastante no cooperativismo, né? Até para aumentar o poder, né? Tornar as cooperativas mais fortes. Então, esse processo de incorporação, percebemos que acontece bastante.
E esse tipo de situação é de competência da AGE, né? Via de regra, no processo, por exemplo, de incorporação, cada sociedade faz a sua assembleia, né? Convoca os associados para aprovar a intenção de incorporar, né? Então, a incorporadora chama uma assembleia, a incorporada chama outra, e depois elas fazem uma assembleia em conjunto, né? Então, a cooperativa A mais a cooperativa B convocam os seus associados, fazem uma AGE conjunta e aprovam ou não essa incorporação, né? Basicamente, é esse o processo. Uma outra questão, essa também eventualmente pode acontecer, é mudança do objeto da sociedade, né? Então, a sociedade tem lá o seu objeto definido, tá, em estatuto, e eventualmente ela pretende fazer, por exemplo, ó, expandir os objetos, né, da sociedade, os objetivos da sociedade, ou pretende retirar algum objetivo, enfim. Também nessas situações seria o fórum seria a AGE. E a outra possibilidade é na dissolução voluntária da sociedade com a nomeação de liquidantes. Situação também que entendo que é difícil acontecer quando a sociedade, por vontade dos associados, né, porque o associado é, digamos assim, a autoridade, vou chamar de autoridade, mas o associado é que tem o poder, né, de decisão no final das contas, e ele pode decidir, né, deliberar pela dissolução da sociedade por algum motivo, por alguma razão, enfim. Então, em vez de optar pela fusão, incorporação, ou desmembramento, simplesmente opta por extinguir a sociedade. E, para isso, tem essa figura do liquidante, né? Liquidante seria um terceiro, né, fora da administração, que é nomeado justamente para fazer esse processo de liquidação, né, da sociedade, né, para efetuar a liquidação, né, dos passivos, avaliar os ativos e devolver aquilo que é de direito para os associados, encerrar as atividades da sociedade. E também, né, nesses casos em que você tem essa figura do liquidante, as contas do liquidante também são objeto de aprovação em AGE. E aí eu abro um parênteses aqui, né, só para comentar, a gente está falando sempre aqui, primeiramente, do associado pessoa física, né? Então, inclusive a legislação determina que para você constituir uma sociedade cooperativa, tem que ter o mínimo de 20 associados, pessoa física. Ou, em algumas circunstâncias, admite também as PJs, desde que tenham o mesmo objeto das pessoas físicas e tal. Então, a gente está falando aqui sempre, basicamente, sempre do associado pessoa física, né? Da cooperativa. Mas nós temos também, no sistema cooperativista, que nós chamamos de 3 níveis, né? Nós temos a cooperativa singular, que é onde está o associado, né? Lá na ponta. Nós temos sistemas que têm a singular, essa singular pode estar vinculada a uma central, e essa central vinculada a uma confederação, né? Então, aqui nós chamamos de 3 níveis. Você também pode ter cooperativas que não estão ligadas a centrais ou confederações. Mas, nesses casos em que há um sistema em que há a figura da central ou da confederação, aí, na verdade, quem é o associado? É a própria cooperativa, né? Então, a central e a confederação são instituídas, né, no final das contas, para dar todo o suporte para singulares, né? Para as cooperativas que estão lá na ponta atendendo o cooperado, o associado, né? E então, nessas sociedades, né, nas centrais e nas confederações, são os representantes das singulares
que estão lá nessas entidades, né? Na central, na confederação, e também têm direito a um voto, também são eleitos, né, para estarem lá e representarem as singulares nas decisões das centrais e confederações, ou seja, aprovar as contas das centrais, das confederações, e entre outros aspectos que nós falamos aqui. O raciocínio é semelhante, né? Só que aí a questão é que o associado é a própria cooperativa nessas entidades. Isso é importante fazer esse parênteses, dar esse destaque aí para esse formato, né? Basicamente aqui a gente está sempre falando do associado lá na ponta, o associado pessoa física, né? Bom, e aqui, na verdade, eu estou até já caminhando aqui para a parte final aqui da minha apresentação. Pré-assembleias, né? Pré-assembleias elas não são obrigatórias, né? Não estão previstas em legislação como de realização obrigatória. Mas nós percebemos aí um movimento, de novo, na questão da transparência, né? De estar sempre deixando os associados bem informados do que está acontecendo na cooperativa, a realização de pré-assembleias. O que são essas pré-assembleias? Na verdade, vocês imaginem, desculpa, cooperativas muito grandes, né, cooperativas gigantes, tem milhares de associados, inclusive espalhados geograficamente, por exemplo, sei lá, no Brasil todo, né? Nós sabemos que há cooperativas nesse formato, né? São gigantes, tem milhares de associados, desculpa, espalhados em uma região geográfica grande também. Eu até falei da possibilidade de serem os associados serem representados por delegados, né? Qual que é a ideia da pré-assembleia? Na verdade, distribuir, eu vou falar distribuir, né? Ou seja, dar divulgação para a assembleia que vai ser realizada posteriormente, mas de forma antecipada, né? Então, fazer como se fossem mini-assembleias, né? Então, por exemplo, numa cooperativa gigante que está espalhada pelo Brasil, então você define lá, eu vou fazer uma pré-assembleia, por exemplo, lá na região sul, na região norte eu vou fazer uma outra pré-assembleia, ou seja, eu vou fazer mini-assembleias para divulgar de forma antecipada todos os assuntos que serão tratados posteriormente na AGO ou na AGE, né? Então, isso é uma forma de também prestar contas para o associado e de dar a divulgação de forma bem mais abrangente, né, para esses associados, de forma que eles tenham conhecimento bastante antecipado e até de forma detalhada dos assuntos que vão ser abordados posteriormente na AGO e na AGE. Então, a gente comenta aqui que é super recomendável que se faça pré-assembleias, lógico, nessas situações em que você tem cooperativas com um número grande de associados e que fisicamente estejam espalhados por várias regiões, por exemplo. Então, aí a cooperativa é que define em que regiões, quantas pré-assembleias ela vai fazer, em que regiões ela vai fazer, se for delegados, né, como é que ela vai conduzir essa questão no caso de delegados que representam associados. E a pré-assembleia é uma forma de ajudar o associado na tomada de decisões quando da realização da AGO ou da AGE. Então, a gente também percebe esse movimento em alguns segmentos, né, de cooperativa, em que se incentiva a realização dessas pré-assembleias, mesmo elas não sendo obrigatórias pela legislação. E aqui, como eu falei lá no começo, é importantíssimo, né? Aqui eu estou perto do final da apresentação, é importantíssimo seguir todos aqueles ritos, né? Tudo que está previsto ali, todos os requisitos para a realização da Assembleia, para ela não ser passível de nulidade depois, né? Ou seja, de decisões tomadas naquela Assembleia serem passíveis de serem anuladas posteriormente. Então, reforço aqui, né?
Tem que se seguir todos aqueles ritos que eu comentei durante a apresentação, para que não haja questionamentos posteriores, porque qualquer associado, na verdade, dadas as proporções, pode questionar o resultado de uma assembleia. Mas se a assembleia for realizada seguindo todos os requisitos que prevê a lei, não há por que isso, não há motivo para que isso aconteça, né? E essas atas têm que ser registradas, né, para ter todos os efeitos legais. Há segmentos, inclusive, que você tem que mandar essa ata para o órgão fiscalizador, eventualmente, e você tem que dar ampla divulgação do resultado, né, da ata da Assembleia, seja ela ordinária ou extraordinária. Ou no próprio sítio, né, no site da cooperativa, e muitas vezes em jornais, né, ou outros canais de comunicação. Mas é fundamental dar a devida divulgação do resultado da Assembleia para todos os associados. De novo, né, mesmo aqueles que não participaram da Assembleia, eu vou falar aqueles que não participaram, né? Aqueles que não participaram tenham acesso à informação, porque as decisões tomadas afetam todos os associados. Então, mesmo aqueles que não estiveram presentes ou não foram representados, serão afetados pelos resultados, né, pelo que foi aprovado lá na Assembleia. Então, é importantíssimo isso. Na lei, inclusive, a lei tem um prazo de prescrição, né, para eventuais discussões de nulidade da Assembleia, que é 4 anos. 4 anos a partir da data da Assembleia é o período para se questionar, eventualmente, uma Assembleia que foi realizada. Então, esse prazo de 4 anos conta a partir da data de realização da Assembleia. Então, é um período, após passar desses 4 anos, pela lei, prescreve discussões relacionadas à nulidade do que foi decidido lá, né? Lembrando que, lógico, se forem casos que envolvam fraudes, dolo, aí são situações específicas que, se vierem à tona, enfim, tem que se avaliar os impactos aí e os questionamentos que eventualmente ocorram, né? Mas pela lei, após 4 anos, as decisões que foram tomadas naquela Assembleia já não são mais passíveis de questionamento. Bom, e aí da minha parte, eram essas informações que eu queria compartilhar com todos e colocar à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer questionamento, e reforçar aqui o meu agradecimento aí por disponibilizar esse tempo aí para assistir a palestra e reforçar, né, essa importância do dia C, né, o dia do cooperativismo aí. Então, agradeço aí a participação. Obrigada, Ronaldo, pela exposição.